Pessoal, bom dia. Feliz sábado para todos. São todos muito bem-vindos em mais uma lição da Escola Sabatina, nessa nossa classe tão querida. Esse nosso vídeo, essa nossa aula está sendo gravada e depois vai passar na internet, tá bom? Nós vamos iniciar a nossa lição com uma oração. Então, eu vou pedir para a Regina fazer a oração inicial e, na sequência, vamos iniciar o estudo da lição. Regina, por favor, ora para nós. Bom dia a todos. Vamos nos colocar em reverência para falarmos com Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai amado que estás no céu, te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que temos de mais uma vez estarmos reunidos, não unidos, mas reunidos, buscando a sua palavra. Amém. Pedimos que nos abençoe, que abra nossa mente, que possamos entender as tuas palavras e que possamos cada vez mais nos aproximarmos de ti. Abençoe este nosso dia, por Jesus nós pedimos, amém. Amém. Muito bem, estamos terminando o trimestre. Mais um trimestre se foi e passamos aí 3 meses estudando um tema específico da Palavra de Deus. Esse trimestre nós estudamos sobre interpretando, como entender as Escrituras, como interpretar as Escrituras. E o nosso último tópico, que foi o assunto dessa semana, tem o título Vivendo pela Palavra de Deus. Tá? O verso para memorizar está em Tiago, capítulo 1, versículo 22, que diz assim: Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, aqui o nosso mestre, o professor Tiago, ele nos convida a nos tornarmos praticantes da palavra. Tá? Nós temos a tendência de gostar muito de ser ouvintes. Ouvir. Eu mesmo gosto muito de ouvir um bom sermão, ouvir uma boa história, né? Mas a Bíblia não é um livro para nós somente estudarmos e virar um conhecimento comum. Nós somos convidados a praticar aquilo que nós aprendemos na Bíblia. Caso não façamos isso, o professor aqui, Tiago, nos diz que nós estamos enganando a nós mesmos. Quando eu vou à igreja, quando eu aprendo a palavra de Deus, mas eu não pratico, eu estou praticando, na verdade, uma autossabotagem. Sabe o que é uma autossabotagem? É uma autoenganação. Eu estou me enganando. Eu estou prejudicando a mim mesmo. Porque aquele conhecimento não está mudando nada na minha vida. Sabe aquele aluno que se acha esperto em matar aula? Né? Ele está prejudicando quem? Ele mesmo. Ele mesmo. É uma autossabotagem. Aquele menino que é o esperto, né? Que pensa que é o mais esperto da sala por sentar lá na última classe e não prestar atenção em nada. Mas, na verdade, a Bíblia nos convida, como nós dissemos, a ser praticantes da palavra de Deus. Se você está acompanhando aí, na parte de domingo, fala que tem o título A Palavra Viva de Deus e o Espírito Santo. Pois bem, a Bíblia é um livro que mexe com a gente, porque ela fala qual é a vontade de Deus para nós. E como eu disse, nós não podemos ser simplesmente leitores. Há uma frase na lição que diz assim: não se trata de nós termos um domínio profundo da palavra de Deus, mas sim que a palavra de Deus tenha o controle sobre nós. Tá? Então, é um trocadilho bem interessante. Não basta nós termos o controle ou o conhecimento. É esse conhecimento, é a palavra que tem que ter o controle sobre nós, sobre a nossa vida. Mas aí vem a dúvida, né? Nós somos tão falhos, pecadores, cheios de tendências para o mal. Nós, muitas vezes, fomos educados de uma maneira. Como mudar agora? Como que eu vou conseguir fazer com que eu pratique o que está escrito na palavra de Deus?
Alguém tem alguma ideia do que eu devo fazer, do que eu preciso para que eu consiga viver no meu dia a dia o conhecimento da palavra de Deus? Como que eu coloco em prática na minha vida a palavra de Deus? Se eu sou tão cheio de defeitos. Aqui vem o papel do Espírito Santo. Tá bom? A lição nos convida a nós termos o Espírito Santo como nosso professor. Tá? O Espírito Santo é o grande professor que não somente nos leva ao conhecimento da palavra, como que nos auxilia a praticar a palavra de Deus. Olha só, Jesus disse que o Espírito Santo nos guiaria a toda a verdade. Aqui nessa classe nós temos alguns professores. Quem é professor, levanta a mãozinha assim, ó. Quem é professor aí? Levanta a mão aí, Daniela. O Danilo, cara, levanta aí, Danilo, tá gravando. Danilo, cara, tem mais algum professor? Tem mais algum aí? Mais ninguém? Pois bem, sabe que quem já teve um bom professor sabe como facilita o conhecimento quando você tem um bom professor, né? Nada pior do que você ter um professor ruim. Quando você tem um professor ruim de matemática, você fala, eu não gosto de matemática. Na verdade, não é que a gente não gosta da matemática, né? É que você não gosta do professor. O professor não consegue chamar sua atenção, o professor não tem uma didática muito boa. Agora, quando você tem um bom professor, você sai da sala de aula e fala assim, nossa, essa aula foi o máximo, né? Eu gosto de matemática. Então, eu gosto de matemática. Mas você gosta de matemática? Você gostou do professor, porque o professor explica bem, o professor chama a sua atenção. Eu não tenho formação em pedagogia e tem professores aí que são muito mais capacitados do que eu para falar sobre isso. Mas eu tenho comigo a sensação de que quando o professor consegue criar no aluno o interesse por aquela matéria, quando ele consegue criar no aluno, assim, sabe, um pequeno gostinho por aquilo, aí ganhou o aluno para o ano inteiro. Vocês não acham? O que você acha, Karina? Uhum. Tá sem som aí, Danilo. Aí. Sim, quando... Não? Pronto. Bom, no meu caso, as crianças são pequenininhas, né? Tem 2 anos. Mas quando ela gosta do professor, é tudo, né? O Danilo pode falar mais dos alunos maiores, mas os alunos dele falam que ele é ótimo. Falam que ele é ótimo. Eu já ouvi falar muito bem do Danilo como professor. Fala aí, Danilo. Os alunos que gostam, mas não faz nada, então. Faz. Como é que é, Danilo? Tem uns que gostam, mas não faz nada. Ele só gosta, mas não faz. Mas faz diferença, sim. Ele está falando do lado ruim, mas tem bons. Isso. Especialmente agora que falar do lado bom. Internet, tudo mais. Então, agora com essas aulas online, eu sei que ele me fala, né, que tem aluno que fala, nossa, professor, você é bom, sua aula é boa. Então, eles gostaram de assistir. Então, gostaram, né? Que falou que é bom é porque gostaram. Agora, tem aqueles, lógico, que não quer saber, come tudo, né? Muito bem. E aí, Regina, fala um pouquinho da sua experiência como professora e quão melhor é o aprendizado quando você consegue se relacionar bem com o professor, quando o professor é simpático. Bom, é tão interessante, né, que é uma palavra do professor para várias pessoas, para vários alunos, né? Uma só palavra. E é interessante como uns reagem de uma maneira positiva e outros reagem de uma maneira negativa. Vai muito de cada um, da disponibilidade que tem de aprender. Mas, quando o professor prepara bem uma aula, eu, como diretora, tinha um monte de problema desse tipo, de ter que intervir em professor, não que não fazia, mas que não conseguia chegar no aluno. E tem pessoas que é muito inteligente, mas não consegue transmitir.
E não é uma questão de ser mais, saber mais. Uma pessoa que sabe muito mais não consegue transmitir. E às vezes uma pessoa que sabe menos, mas a maneira com que ela fala, ela consegue. Então, Muito bem. é um dom que a gente tem que desenvolver. Muito bem. A lição diz... Oi, tio Marcos. Ô Zé, eu penso assim, eu não sou professor, né? A minha área é outra, mas é o seguinte, você... Aí vai agora uma falou para lá negativo, não é não? Você tem aquele aluno que você vai trabalhar com ele o ano todo e você não vai conseguir colocar dentro da cabeça dele aquele objetivo seu. Ele é como se fosse uma comida. A comida é gostosa, mas eu não quero comer. Então, você não vai conseguir colocar na cabeça dele. E assim, é por isso que a função do Espírito Santo trabalha com nós todo dia. Então, nós se torna um vaso de barro na mão de Deus. Ele tem que modelar todo dia, porque senão nós não vamos conseguir sair. Então, eu vejo o professor, admiro quem é professor, porque a gente aprende através deles, mas pode ter a maior graça. Ele vai lutar e não vai conseguir colocar tudo na cabeça de assim. Não entra. Né? Por isso que tem aluno que é nota 10 e tem um que é nota 3. Não vai conseguir. Tio Marcos, o senhor é um espetáculo, viu? O senhor falou exatamente o que o Danilo quis dizer. Foi isso que o Danilo quis dizer. Que além de você ser um bom professor, o aluno tem que querer aprender, não é verdade? O bom professor facilita tudo, mas há uma parte que cabe somente ao aluno, né? Ele tem que querer. E esse link que o senhor puxou aí para a lição é excelente, porque nós temos o melhor de todos os professores, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso grande professor, mas eu tenho que querer, eu tenho que deixar ele ser o meu professor e me ensinar. A lição fala aqui que a Bíblia é uma palavra viva. Ela traz vida, né? Ela desenvolve vida. E todos os dias nós temos uma luta pelos nossos pensamentos. Quem vai dominar o nosso pensamento? São as coisas do mundo, quando eu digo do mundo, entenda como mundanas, ou as coisas espirituais. Então eu tenho que alimentar a minha mente com as coisas espirituais para que ela não fique vazia. Há um ditado muito antigo aí que já fala sobre a mente vazia. Lembram? A mente vazia é um perigo, Oficina braba. Hã? É uma oficina braba. A mente é uma vazia oficina do inimigo. Braba. Então, olha, a vida cristã, ela é de constante aprendizado. Todos os dias eu tenho que aprender. Eu tenho que estar aprendendo. Se eu não estiver aprendendo algo todos os dias, na minha jornada cristã, tem alguma coisa errada. E o cristianismo, ele tem que estar sempre numa crescente. Eu nunca posso parar, tá bom? Agora nós vamos aprender na prática com Jesus, que é a parte de segunda-feira. Como Jesus enfrentava as batalhas do dia a dia, as batalhas espirituais. E aqui nós vamos ter muitas lições. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4, nós temos a tentação de Jesus. Eu acho que aqui vai ficar melhor, ó. Lucas capítulo 4 é a tentação de Jesus, uma verdadeira batalha que Jesus enfrentou contra o inimigo, contra Satanás, aqui na terra. Jesus venceu todos os confrontos com Satanás. Apocalipse, no capítulo 12, diz que houve uma batalha no céu e Jesus e os seus anjos venceram o dragão. Agora há uma batalha aqui na terra. Há uma batalha no campo do inimigo, né? E mesmo no campo do inimigo, Jesus, enfraquecido, 40 dias sem comer, Jesus venceu. Então nós vamos fazer a leitura de como foi essa batalha e ela deve servir para nós também. Como nós devemos enfrentar as nossas batalhas espirituais.
Lucas capítulo 4, verso 1. Quem gostaria de ler? Alguém gostaria de ler? 4:1. Isso. Eu leio. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Muito Você bem. quer que eu... Ele voltou, você vai continuar, Gina, eu vou comentar verso por verso. Ele voltou do Jordão porque ele havia acabado de ser batizado. E agora ele é guiado ao deserto para passar momentos de oração. Verso 2, Regina. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Só depois de 40 dias que ele teve fome... Regina, quanto tempo você já ficou sem comer? Pois é, né? Depende de circunstância, mas ó, 4 horas já é duro, imagina ficar 40 dias. Você faz uma ideia de como fica o corpo humano depois de 40 dias sem comer? Nossa. A gente fica debilitado, tá bom? Uma vez eu tentei fazer um regime desses e eu fiquei 2 dias sem comer, só tomando água. E aí, naquela noite, eu tive hipoglicemia, né? Que fala que eu passei mal. Aí tive que comer, porque senão eu ia para o hospital. Então, e aí? Como que ele ficou? Jesus era um homem saudável, forte, tá bom? E aqui ele ficou 40 dias sem comer. Ele foi tentado por quantos dias? Você já parou para pensar nisso? Por quantos dias Jesus foi tentado? Na verdade, ele foi tentado durante os 40 dias, sabia? Mas essas 3 tentações específicas que nós vamos ver agora demonstram o clímax, o ponto máximo das tentações que ele sofreu. O comentário bíblico adventista diz que ele ficou sendo tentado durante os 40 dias. Mas esse finalzinho aqui foi o maior ataque de Satanás contra Jesus. Vamos seguir. Ô Zé, antes de conseguir. O diabo fala aqui a pergunta que você vai pedir para ler aí, que está no versículo 3. Se é filho de Deus. O diabo não convivia com Jesus lá no céu, ele conhecia muito bem. Qual é que foi o problema da revolta de Satanás? Foi naquela reunião que Deus fez, apresentando Jesus ali junto assim, o diabo sentiu ciúme, inveja, aquilo dali. Então, ele sabia que era o Filho de Deus. Então, eu vejo assim, como é que Jesus venceu? Mas ele estava onde? Conversando com o Pai, buscando a orientação do Pai. E quando um filho, trazendo para nossos filhos, escuta o Pai e busca a oração do Pai, é muito difícil ele cair numa orientação, porque o Pai só quer o melhor do filho. E Jesus foi buscar a orientação do Pai para fortalecer. Muito bem, tio Marcos. Voltando um pouquinho, Jesus tinha acabado de ser batizado, foi buscar a força do Espírito Santo em oração no deserto, e nesse momento ele foi tentado. Então, veja só, nos momentos em que nós buscarmos mais a Deus, mais consagração, é o momento que o inimigo mais vai tentar nos atacar, assim como fez com Jesus. E aqui no verso 3, diz assim, ó, então disse-lhe o diabo, né? Se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Mande que esta pedra se transforme em pão. Então, a primeira coisa foi um desafio, como o tio Marcos falou. Se és o Filho de Deus. Se és, olha só. Jesus com o corpo debilitado, a mente ali também. Sabe que quando a gente fica fraco, a nossa mente tende a ficar um pouquinho mais fraca também. Nós temos que cuidar muito disso, tá bom? Dos ataques do inimigo nos momentos em que nós estamos com a mente cansada. E ele tentou trazer uma dúvida para Jesus. Se tu és o Filho de Deus. Se. Né? Mas 40 dias antes, Jesus tinha ouvido uma voz do céu, né? Tu és o meu Filho amado. Sabe que Satanás, ele é o pai da mentira e da dúvida. Essa eu acrescentei, tá? Ele é o pai da dúvida. Satanás, ele adora uma dúvida. Se ele conseguir colocar uma duvidazinha na nossa mente, é tudo o que ele queria. É o preguinho para ele começar a colocar carniça dentro da nossa casa. Ele gosta das dúvidas. Por isso que o cristão tem que andar com fé, sem dúvidas. Tá bom? Aqui, como é que Jesus enfrentou esse desafio? Primeiro,
A Bíblia diz que ele teve fome. Claro que ele estava com muita fome. O inimigo, muito provavelmente, ele usou a mesma técnica que ele usou com Eva. Sabe o que ele fez com a Eva? Ele pegou um fruto, mostrou para ela, olha aqui, ó, eu mesmo estou comendo, eles estão morrendo. Provavelmente, o inimigo pegou uma pedra muito parecida com um pão, sabia disso? E mostrou para Jesus, olha aqui, ó, transforme em pão e resolva o seu problema. Você já entrou numa padaria com fome? Eu tenho um problema. Quando dá ali 6h30 da tarde, a Daniela fala assim, Eliseu, antes de vir para casa, passa na padaria e traz pão para amanhã. Aí eu vou na padaria com fome, esse horário, tô desde o almoço sem comer nada. Eu tenho vontade de comer a padaria inteira. Tudo que eu vejo me dá vontade de comer. Não é assim? Você vai no supermercado com fome, nossa, dá vontade de comer tudo. Dá vontade de comer até aquelas coisas que você não come normalmente, um doce que você tem vontade de comer por causa da fome. Jesus estava com fome. E ele mostra uma pedra e diz, olha, é só transformar em pão. Poder para isso você tem. Vocês acham que essa tentação foi forte ou fraca? Ela foi forte e ele colocou duas coisas ali para Jesus ali, ó, se a gente pegar. Primeiro, o que ele fala? Se tu és filho de Deus. Então, ela lançou essa dúvida. Em seguida, ele reconhece que Jesus é filho de Deus, transforma a pedra em pão. Então, é o que você falou, Zé. Ele começa a jogar verdade e mentira. Verdade e mentira, ele trabalha dos dois lados. Se você é filho de Deus, eu não tenho certeza se você é, e ele sabia que era. Agora, já que você é filho de Deus, transforma em pão. É o que ele queria se Jesus transformasse aquela pedra em pão. Sabe que o inimigo, ele trabalha nas nossas necessidades físicas. E ele tenta perverter tudo, sabia? Observe, todas as nossas necessidades, ele pega essas necessidades e tenta nos derrubar nelas. Nós temos necessidades de carinho, afeto, necessidades físicas, fisiológicas. E tudo isso deve ser muito bem cuidado, porque o inimigo vai tentar nos pegar nessas coisas. De falar, bem como o Marco não gosta de falar muito não, mas nós temos necessidade de falar. Tem necessidade de falar, né? Deixa eu tirar uma foto de vocês aqui. Tá. Ó, então, só que como que Jesus venceu essa tentação tão difícil, gente? Porque aqui foi um embate, imagine só, você está morrendo de fome, alguém te oferece algo assim. E qual era o problema de Jesus transformar pedras em pão, rapidamente? Qual era o problema? Nenhum. Qual era o problema? Então, ele transformou o pão, e 2 vezes ele multiplicou os pães, mas ele não podia usar essa força dele para benefício próprio. Era só benefício do ser humano. Ele não podia, estaria contra o plano, ele se beneficiar. E é interessante que é justamente o que o ser humano quer, sempre é se beneficiar. Ô, Regina, mais embaixo, o Zé vai chegar ontem, que assim, eu vejo outro assim, porque que está ali. Jesus também queria dar um exemplo para nós. Que nós temos que confiar em Deus, buscar em oração. Por que na frente ele falou para Satanás? Já imaginou se Jesus usa o seu próprio poder para se beneficiar, depois Satanás ia acusar, dizendo, está vendo? Depois ele quer que o ser humano viva pela fé, e ele mesmo não vive pela fé, porque ele usa o seu próprio poder para o seu próprio benefício. E Jesus não usava o seu poder para o seu benefício. Tá? Ele venceu todas as tentações como um homem, mostrando para nós como nós devemos agir como homens diante das tentações. Como Jesus venceu essa tentação? Está no versículo 4, ele diz assim, está escrito, não só de pão viverá o homem. Olha que coisa linda. Jesus citou um texto bíblico. Alguém sabe onde está esse texto que não só de pão viverá o homem? Depois eu ligo para você, espera um pouco. Alguém sabe? Está lá em Deuteronômio, capítulo 8, verso 3. Olha, Jesus tinha um conhecimento... Mas palavra, Zelton. É o Vaninho que quer falar?
Isso, bom dia. Você está me ouvindo? Ô, Vaninho, tudo bem? Está me vendo? Bom dia para vocês. Bom dia. Cheguei atrasado na reunião hoje, mas estou aqui. Tá ótimo. Eu acho assim, nesse ponto aí que você falou, que Jesus, que o diabo pediu para que Jesus transformasse a pedra lá em pão, né? Isso. Eu acho assim, na minha... Mano, eu ligo para você daqui um pouco. E guarda um pouco. Se Jesus fizesse isso, Eliselton... Eliselton, você está me ouvindo? Estou te ouvindo muito bem. Ah, então tá bom. Eu acho que se Jesus fizesse isso, aí seria o ponto fraco, né? Que o inimigo estava pegando Jesus, porque seria um ponto fraco, porque Jesus realmente ia ceder à tentação do Satanás. Muito bem, exatamente, isso também. Né? Então vamos Zé, lá. entrou aqui uns telefones aqui para mim, eu perdi o comentário e até eu cortei aquilo. Mas eu peguei um pouquinho no final, olha você falando. Porque é o seguinte, a resposta de Jesus, eu quero voltar um pouquinho ali que eu perdi, foi aquilo, que nem só de pão vive, mas vive também a comunhão com Deus, né? Você já falou isso daí, é porque entrou aqui 2 vezes o telefone aqui, me atrapalhou um pouco, mas vamos dar sequência. Você vê como é que o inimigo também gosta de atrapalhar? Era até no telefone. Olha só, Jesus fala uma verdade maravilhosa, que nem só de pão viverá o homem. Sabe que não é, quando ele diz que não é só de pão, ele está dizendo para nós assim, não é só de comida, não é só de bebida, não é só de roupas, não é só de carros, não é só de casas, não é só de riqueza, não é isso que faz a vida humana, não são as coisas materiais, ele está falando para o inimigo. O ser humano precisa de ser alimentado pela palavra de Deus, tá bom? E quando a gente aprender isso e colocar isso em prática, nós vamos ver como que a vida faz muito mais sentido do que só a satisfação dos nossos desejos materiais, carnais. Não que a gente não tenha algumas necessidades, sem dúvida. Mas não é só disso que é feita a vida, disse Jesus. Depois, no verso 5, Satanás pegou Jesus e mostrou todos os reinos do mundo para ele. E aí no verso 6, o diabo diz assim, olha, muita atenção. Dar-te-ei toda esta autoridade e a glória desses reinos, porque ela me foi entregue, e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Olha como Satanás, ele é audacioso, ele é arrogante. Ele falou aqui para Jesus, diz assim, olha, eu tenho autoridade sobre a terra inteira, porque essa autoridade me foi entregue, e eu dou para quem eu quiser. Se você se prostrar e me adorar, eu dou tudo para você. Dou tudo aqui para você. Olha só, uma perguntinha que eu gostaria que alguém respondesse. O diabo tem mesmo autoridade sobre esta terra? Hã? Mas nem total. Eliselton, o diabo ele tem. A partir do momento que Deus permite. Porque sem a permissão de Deus, ele não pode nada. Correto. Entendeu? Correto. A Regina já vai responder. Eu achei, assim, muito audaciosa essa fala. Porque esta autoridade me foi entregue, ele diz. E eu dou para quem eu quiser. Olha, ele se diz o dono do mundo. Vai, Regina. Então, quando Deus criou o mundo, criou Adão, Deus entregou a terra para Adão. E aí era para que Adão cuidasse da terra, cuidasse de tudo. E quando Adão pecou, ele entregou para Satanás. Então, na verdade, o direito, tanto que Satanás, quando em Jó vai um representante da terra, vai Satanás. Porque, na verdade, não tinha que ir Satanás, seria Adão que teria que ir. Mas Satanás foi porque ele se julgou representante da terra, porque ele tomou posse, porque Adão entregou. Muito bem. Gente, que horror, né? Satanás, ele é o príncipe desse mundo, ele domina esse mundo, sabe? Por isso que acontecem tantas tragédias nesse planeta. Mas o Vaninho falou muito bem. Ele tem uma autoridade parcial. E o comentário bíblico adventista fala que ele tem a propriedade da terra, mas essa propriedade ela foi roubada. Ele não é o legítimo proprietário, tá bom? E agora ele estava falando com o legítimo proprietário, que é Cristo. E ele sugere para Cristo
que se Jesus se ajoelhasse, ele daria a propriedade para Jesus. Mas Jesus já é o proprietário. Olha só como ele é falso, ele é audacioso, astucioso, né? Tem as suas astúcias. Mas Jesus, ele queria, olha só, o propósito de Satanás, que Jesus se prostrasse diante dele. Já imaginou? O Criador se ajoelhando diante de uma criatura e diante de uma criatura rebelde ainda. Jamais Jesus poderia fazer isso, né? Jesus respondeu então no verso 8. Está escrito. Olha que bonito. Por que Jesus fala toda hora assim, está escrito? Está escrito. Ele está mostrando para nós, sabe? É assim que a gente repele os ataques do inimigo, com a palavra de Deus. Olha só o que ele disse. Está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Olha que coisa bonita. Oi, Wanda, Eliseu. quer falar alguma coisa? Eu. Pode falar, José. O diabo faz a mesma coisa com nós hoje, entendeu? Ele mostra todas as coisas, carro, mansão, dinheiro. Então, ele mostra tudo para nós hoje, para nós tirar o foco de Deus. Muito bem, José, exatamente. Exatamente isso, tá? Então, Jesus respondeu novamente com está escrito. Vamos para a terceira tentação. Verso 9. Satanás, ele não desiste. Olha, ele perdeu a primeira, perdeu a segunda, ele está indo para a terceira. Verso 9. Então levou Jesus a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse, se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas tuas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Gente, esse último ataque de Satanás foi assim, um golpe de esperteza tão grande. Olha como o inimigo ele é astuto. Ele levou Jesus para a parte mais alta do templo e disse, olha, se você é o Filho de Deus mesmo, joga-te aqui para baixo, porque também está escrito. Agora o inimigo usa a Bíblia. Aos teus anjos dará ordem a teu respeito para que eles te guardem. O inimigo aqui citou o Salmo 91. Você já leu lá no Salmo 91, versos 11 e 12? O diabo conhece a Bíblia, gente? Conhece. Hã? Ele conhece de capa a capa. Conhece de capa a capa, né, tio Marcos? De Gênesis a Apocalipse. E sabe conhece. de cor e Sabe. salteado. E ele usa a própria Bíblia para enganar. E nós estamos vendo isso nos dias atuais. Quantas igrejas, quantas teorias falsas. Não é, Quitério? Você vai em algumas igrejas, eles estão com a Bíblia aberta lá, mas estão com a Bíblia e ensinando a coisa errada. Então, não é só porque alguém faz uma referência da Bíblia, usa a Bíblia, que essa pessoa está correta. Porque até o diabo usou a Bíblia para atacar Jesus. Zé, e outra, Deus já deixou bem claro para nós, o que fala na Bíblia, não deixa para nós assim, que nos últimos dias, se fosse possível, ele enganaria os eleitos de Deus e fazia prodígio no céu. Então, ele também tem o poder de algumas coisas, ele não tem tudo, mas ele é um ser inteligente, ele era o quarto, né? Ele era um maestro de música. E eu fico pensando numa igreja, quando quer fazer um coral, um quarteto, dá um trabalho danado para poder fazer um quarteto, porque ele não aceita, ele trabalha de todo jeito. Então, ele conhece de capa a capa, e ele, se der uma brechinha para ele, é o que você falou, ele quer um preguinho 12 por 12 só. Não precisa ser grande, não. Aquele dali ele faz o estrago. Exatamente. Exatamente. Então, nós vimos aqui o inimigo usando a própria Bíblia. Mas Jesus respondeu de novo no versinho 12. Dito está. Quer dizer, dito está escrito. Não tentarás o Senhor teu Deus. Gente, que fantástico. Ó, fez um barulhinho aqui, pode ser que caia a gravação e a gente volta, tá bom? Volta ao normal. Eu mando o link para todo mundo. Jesus repeliu todos os ataques do inimigo com a palavra de Deus. Como essas tentações aqui se refletem também na nossa vida? Você já tentou alguma vez lutar contra uma tentação usando a palavra de Deus? Alguém já usou?
Sabe? Quando você está sentindo uma raiva muito grande de alguém, está querendo esmagar alguém assim, ó. O que você pode fazer? Usa a palavra de Deus. Entendeu? Coloque a palavra de Deus na mente. Comece a citar um salmo, falar de um salmo. Ou quando você tem uma tentação diante de você, pego ou não pego, faço ou não faço, mas todo mundo faz. Isso vai me dar um benefício muito grande. Como vencer, sabe? No fundo, eu e você estamos enfrentando essas tentações aqui. É o inimigo falando no nosso ouvido. Como que eu enfrento isso? Com a palavra de Deus. Eu tenho que lembrar da palavra de Deus. Que Paulo falava. É o Como espinho é, na Marcos? carne. É o espinho que Paulo falava que tinha um espinho na carne. Aquilo que ele queria fazer, ele não fazia, mas aquilo que ele não queria, ele conseguia fazer. É uma luta. E aí vem a oração e a busca de Deus. Porque exatamente. É brabo. Né? É brabo, né? É brabo. Mas eu é já tive possível vontade de passar vencer, o carro, né? eu já tive vontade de passar o carro em cima de uma pessoa. Por que eu não passei? Porque o Espírito Santo falou, não, para com isso, né? Exatamente, exatamente. Temos que ouvir a voz do Espírito Santo, lembrar de um texto lá, olha, ou eu estou com muito medo, vou ter que falar. Começa a lembrar, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, né? Começa a lembrar algum texto da Bíblia. A lição fala para nós usarmos essa estratégia de colocar versos da Bíblia na nossa mente nos momentos de provação, que muito provavelmente vamos ser vencedores, tá bom? Uma outra lição que nós aprendemos aqui, que a lição da Escola Sabatina apresenta, é que a Bíblia Sagrada, esse livro aqui, ele é tão importante e relevante, ele é tão sagrado, podemos dizer assim, que Jesus não se colocava acima da Bíblia, porque ele se submetia à Bíblia, não é? Olha que coisa bonita. O próprio Criador, o autor da Bíblia, se submetendo à própria Bíblia e interpretando a Bíblia. Como é que você acha que Jesus sabia esses versos para ele falava de cor? Quem era que estava falando ali? Era Deus ou era o homem? Eu acho que era o homem que estava falando, porque ele tinha estudado. Eu acho que Maria estudava com Jesus, e Jesus, porque com 12 anos ele já discutia com os mestres no templo. Então, a Maria foi uma mãe fantástica. Ela estudou com ele muito, e eu fico muito admirada de ver o trabalho. E ele conhecia muito, porque eu gosto de ler a Bíblia, você sabe, mas eu não consigo gravar esses versos. Como que Jesus sabia tudo tão de cor e tão apropriado? É lindo, né? Exatamente. Aqui estava o homem. Jesus sabia esses versos porque ele tinha estudado, porque ele tinha gastado tempo com as Escrituras, memorizando, entendendo, tá bom? Uma coisa importante da tentação de Jesus. Onde Adão caiu, Jesus venceu. Só que Jesus venceu em circunstâncias menos favoráveis do que as circunstâncias de Adão. Adão estava no paraíso. Adão não estava com fome. Jesus estava nessa terra de pecado, já com o corpo debilitado, fraco, com fome, e ele venceu. Tá? Adão havia sido advertido, Adão tinha todas as condições para não cair, mas Jesus venceu em circunstâncias muito mais adversas. Onde Adão caiu, Jesus venceu. Que legal, né? Vamos lá. Nós vamos passar já para a parte de quarta-feira. Se você está com a lição aí, horas tranquilas com a palavra de Deus. Gente, essa hora aqui é para você relaxar o ombro. Solta o ombro assim, ó, fica tranquilo. Eu sou assim, eu trabalho o dia todo na frente do computador. Eu termino o dia com os ombros travados, tenso, né? Resolvendo problemas. E agora a lição traz esse título, Horas Tranquilas com a Palavra de Deus. Isso é um convite para nós passarmos momentos tranquilos com a Palavra de Deus. Vamos abrir a Bíblia, então, já que nós estamos falando da Palavra de Deus, no Salmo 34. Salmo 37. No versículo 7.
Salmo 37, no versículo 7. Alguém passou uma semana bem estressado, ansioso? Teve alguém que teve uma semana difícil, hein? Foi tudo bem, Quem não? Suzana? Eu não, tive uma semana boa. Oh, beleza. Graças A a Deus. Suzana está sempre bem, né? Uma semana boa. Mas nem sempre. Eu quase não estresso, viu, Zé? É que eu não Hã? demonstro. Eu não demonstro. Mas nem Ô, Zé, eu quase não estresso. Eu trabalho numa firma tomando conta de gente. Ah, é isso aí. Olha só, o que diz o Salmo 37, verso 7. Eu vou pedir para minha mãe, que está quietinha aí, fazer a leitura. Mãe, a senhora está sem som. Não conseguiu? Fala alguma coisa agora. Tá me ouvindo? Isso, agora sim. Ah, tá. Descansa no Senhor, ele. Não te irrites por causa do homem que prospera em seu caminho. Levam a cabo os seus maus desígnios. Muito bem. Aqui o salmista faz um convite. Descansa no Senhor e espera nele. Gente, o que é descansar no Senhor? Alguém conseguiria dar uma definição assim, ó? Descansa no Senhor. O que é isso? É igual uma criança que está com sono, está no meio da rua, você vê lá ela dormindo no colo do pai, como se nada tivesse acontecendo em volta, sabe? Entregar a vida ao de Deus mesmo. Muito Ô, bem. Zé, Oi. eu vou assim, além também, dar uma participação nisso aí. Você já teve suas crianças. O descansar no Senhor, eu trazendo para os nossos dias, com nossos filhos. Que jeito que a tua menina fazia que pegava no colo? Ela se largava nos teus braços assim, ó. Dormia, não se preocupava com nada, porque ela tinha um paizão segurando ela nos braços. Esse é o descansar no Senhor, nós confiar nos braços de Deus e se entregar totalmente. Exatamente. Descansa no Senhor e espera nele. A gente tem muita dificuldade. Traduzindo numa palavra de adulto, o meu problema insolúvel, eu deixo na mão de Deus. Ele vai resolver. Eu não sei qual vai ser a solução, mas a solução que ele der é a certa. Exatamente. É isso que eu tenho. Não é muito fácil, pois na prática não, tá? Mas é assim que tem que ser. Ô, Regina, tem uma frase que diz assim, olha, se o seu problema tem solução, fique calmo, não se estresse, porque tem solução. Agora, se ele não tem solução, também não adianta estressar, porque não tem solução, né? Mas a verdade é que, na prática, isso não é tão fácil, não é verdade? Não é tão fácil. Mas o convite da Bíblia não é simplesmente para a gente... esse problema eu não estou nem aí mais com ele. Não, não é esse o convite. O convite é para descansar no Senhor. É saber que o Senhor fará o melhor, o Senhor vai cuidar. E esse descansar no Senhor não é só na hora que surge o problema. É todos os dias. É ficar o dia todo dependendo de Deus, sabendo que eu dependo de Deus, na vida de Deus está, na mão de Deus está a minha vida, né? A própria Bíblia diz isso. O livro de Deuteronômio fala que nas mãos de Deus está a nossa vida. Então eu tenho que ficar tranquilo, Deus está cuidando. Esse é o convite. Vamos seguir um pouco mais, ó, Salmo 46. Deixa eu dar mais uma pitadinha nessa confiança em Deus. Vamos seguir que o tempo está passando muito rápido. Olha como é que assim, o que Jesus falou que nós tínhamos que ser como quem? Como uma criança. Confiança. Quando a criança vai começar a mudar os primeiros passos, que ela fica em pezinho, o pai dá os braços e fala, pode vir que eu te seguro. E ela tem confiança e ela vai. Se ela está em cima da mesa, o pai fala, pode se jogar que eu te seguro. E ela se joga, ela não tem medo, tem confiança. Então Jesus falou, olha, se torna como uma criança. Tenha confiança no pai. Exatamente. O Salmo 46, no verso 10, fala assim, ó, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sabe que nós estamos falando muito de criança, né?
Sabe aquela criança que está chorando lá porque deu algo errado? É Deus falou assim, ó, opa, quietinho, aquietai. Chega de desespero. Chega de bater o pé, chega de bater a cabeça na porta. Fica quietinho, saiba que eu sou Deus. Eu estou aqui. Aquietai-vos. Ou em outras palavras, deite e dorme. Tá bom? Fica sossegado. Gente, isso não é algo que a gente faz de uma hora para outra. Para chegar nesse ponto, eu tenho que ter um relacionamento diário com Deus, de confiança. Tá bom? A lição diz que nós devemos tirar um momento todos os dias para ficar em silêncio com Deus e com a sua palavra. E eu pergunto, qual é o melhor horário do seu dia para fazer isso? Para tirar um tempinho para ficar com Deus. Qual seria o melhor horário para você, Suzana? Para mim, a hora que eu acordo. A hora que você acorda. Eu levanto, eu leio a lição e um capítulo da Bíblia. Opa. Eu leio. Isso faz muitos, muitos anos. E a gente vê que Deus, no dia a dia, Ele abençoa muita gente. Muito. Que bom, Suzana. Todo dia. Muito legal. Olha que história, hein? Que testemunho bonito. Ler a lição e um capítulo da Bíblia todos os dias de manhã. É isso daí. E é interessante, Eliseu, que você acaba lendo a Bíblia todinha durante 1 ano e meio. Fazendo isso. 1 ano e meio. 1 ano e meio. Então, você não perde tanto tempo, que muitas vezes a gente, às vezes, acha que não tem tempo, né? Mas um capítulo é muito rápido para você ler a lição, e aí depois eu vou fazer as outras coisas, vou trabalhar, graças a Deus. Eu faço. Correto. Exatamente. Olha, a lição fala para nós vermos o nosso melhor horário, mas ela dá uma sugestão. A sugestão é pela manhã mesmo. Conseguir tirar o horário da manhã, dedicar as primeiras horas, os primeiros minutos do dia para ter um encontro com Deus. Que isso faz toda a diferença. Né? Alguém falou alguma coisa a mais? Falei que faz muito. Faz eu também tenho esse ritual. De manhã, a primeira coisa que eu faço, estudo a lição e já faço o ano bíblico. Olha, e se eu não fizer, o dia não dá tempo. Você vê como que é? E o dia não vai bem. Bem lembrado, Wanda. Acontece isso mesmo. Parece que depois não dá certo, né? Não dá tempo. E parece que o dia também fica meio atropelado, né? O dia fica um dia muito legal. Muito bom, muito bom. Vamos passar para a parte final, a parte de quinta-feira. Essa eu quero ver quem tem o hábito de fazer isso. Lá em Salmo 119 diz assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. A lição faz um convite para nós, que é um convite para memorizar as Sagradas Escrituras. Começar a decorar versos da Bíblia. Quem aqui tem o hábito de decorar versos da Bíblia? Alguém tem costume de decorar versos? Quando eu era mais nova, eu decorava muito. Agora eu já fiquei mais velha. Mas dá para treinar, dá para treinar. Dá. Eu só sei de cor o Salmo 91. Só. De cor? Eu sei. Que legal. Eu também decorei o Salmo 91. Não sei se eu consigo repetir, falar ele agora. Assim, mas eu decorei. Eu já até recitei ele na igreja. Uhum. Eu gosto muito. A lição diz que é uma... Alguém chamou? Não, deixa eu só te falar. A gente era criança, então a gente mentia para minha mãe, né? Então ela fazia a gente ler São João 8:44. Então isso aí eu gravei na minha mente, eu não esqueço mais. Que o diabo é o pai da mentira. Então você lembra? Olha o verso, olha o verso. Muito bom. Sabe que hoje em dia tá raro isso, mas no passado tinha muita gente que sabia praticamente todos os estudos bíblicos de cor. Porque dá muito estudo bíblico, começa a decorar os versos, decora. Hoje a gente dá pouco estudo bíblico, né? Um erro. Mas olha, eu já fiz como a Suzana, eu decorei alguns versos, na verdade até capítulo inteiro da Bíblia. Hoje eu já não tenho feito isso muito mais,
Mas agora a lição me chamou minha atenção, eu quero voltar a fazer. Eu decorei Isaías 53. Eu acho tão bonito Isaías 53. Quem creu em nossa pregação e a quem se revelou o braço do Senhor, ó, porque ele foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência e nem formosura. Era desprezado, o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, que sabe o que é padecer. Isaías 53. E aí vai, né? Eu decorei também o Salmo 91, vários salmos. Eu decorava e recitava na igreja depois. E é tão gostoso. Uma coisa bonita para fazer. Oi? Eliseu, eu achei interessante também, sábado passado, na Nova Semente, o pastor Kleber, né? Aí ele disse que desde criança até hoje, ele lê todos os dias o Salmo 86. Olha só. Aí eu fiquei curiosa e fui ver lá na Bíblia. Ele é muito bonito. Súplica e confiança, ele fala. Ele todo dia ele lê. Aí eu achei também, agora eu vou começar a ler também. É isso aí. Sabe uma coisa boa que eu fiz? Hoje eu tenho feito um pouquinho mais, como eu disse, a lição chamou minha atenção para eu quero voltar a fazer. No momento que você está sozinho, começar a recitar versos bíblicos. Tá? Isso ajuda a gente a decorar. Até o Salmo 23, está dirigindo o carro no caminho de casa, tá indo, eu às vezes vou para Rio Preto e falo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, guia-me pelas águas de descanso, refrigera a minha alma. Sabe, vai falando o verso bíblico. A Bíblia nos convida a fazer isso, porque isso faz bem para a nossa mente. É a palavra de Deus lavando os nossos pensamentos, que muitas vezes ficam sujos, né? A nossa mente acaba ficando suja. A poluição desse planeta, a nossa tendência ruim. Eu vou ler para vocês o que a lição diz. Está escrito assim, olha. Memorizar as escrituras, palavra por palavra, é uma tremenda salvaguarda contra os enganos e falsas interpretações. Memorizar a Bíblia nos habilita a citá-la, mesmo quando não a temos à disposição. E isso pode se tornar um tremendo poder para o bem em situações que surgem tentações ou quando nos deparamos com os desafios adversos. Então, o convite da lição é para que a gente comece a decorar versos bíblicos, memorizar e recitá-los. Tá bom? É isso aí. Qual verso eu sei de cor? São João 3,16, sabe de cor? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Olha que legal, né? Então, começar a memorizar versos, memorizar salmos. Isso faz bem. Uma outra forma que a lição nos convida é cantar. Quem aqui canta no chuveiro? Levanta a mão. Não canta, Vaninho? Você não canta? Chuveiro? Canto. Canto sim. E o Molinha? Molinha, canta, Molinha? Canta. Exatamente. A gente tem que cantar. Quando eu li o Desejado de Todas as Nações, eu fiquei impressionado, gente. Eu não sei se você já leu. Ellen White disse que quando Jesus era pequenininho, era menino, um jovenzinho, trabalhando na carpintaria de seu pai, as pessoas gostavam de ouvir de longe, eles ouviam a voz daquele menininho, trabalhando e cantando. Jesus trabalhava e cantava. Ela disse que até os pássaros gostavam de ficar ali perto, porque ele erguia a voz. Aí tem aquele ditado, né, Zé? Quando você canta, seus males espantam. Exatamente. Cantar versos, cantar hinos sagrados. De preferência, a lição diz aqueles hinos que repetem as escrituras, que repetem a Bíblia Sagrada. Isso vai fazer bem para a nossa alma. Sabe, os dias que nós estamos vivendo são aí talvez os dos mais difíceis da história. E a tendência é piorar. Por uma série de fatores. Dentre eles, nós vivemos num mundo extremamente acelerado. Acelerado, não é? A gente acaba tendo dificuldade de descansar a mente. Acorda, o que a gente corre para fazer? Celular. Mensagem, notícia. O dia inteiro acelerado, a mente a 1000 por hora. E a lição está nos convidando a descansar no Senhor, a colocar a palavra de Deus na mente
e a cantar hinos sagrados. Isso vai tornar a nossa vida muito melhor. Alguém tem algo mais a dizer? Eu vou terminar. Celton, Oi. essa semana eu voltei... Chega um pouquinho mais perto do celular, mãe. Essa semana eu voltei a tentar decorar, que eu sou muito difícil, eu esqueço muito, né? Aí, com essa semana, eu lembrei do meu pai. Nós éramos, né, em 8, e o meu pai cantava, fazia a gente decorar as tabuadas cantadas. Os 8 filhos, as tabuadas do 1 ao 10 cantavam. Aí eu pensei, eu vou começar a cantar, né? E eu consegui gravar, assim, decorar. O que eu tentei foi 2 Reis 13:21. Eu gravei e estou tentando gravar os 10 mandamentos na sequência certinho, porque eu sei tudo salteado, né? E eu acho que vale muito a gente cantar, decora mesmo. Muito bem, mãe, exatamente. Excelente testemunho. Gente, alguém tem algo mais para dizer? Nós vamos terminar o trimestre. Não? Então, eu vou dizer aqui as últimas palavras. Eu vou contar uma historinha. Historinha que eu acho que talvez eu já contei, mas como vai ficar gravado, né? A historinha de um aluno que perguntou para o mestre assim, mestre, por que eu tenho que ler a Bíblia todos os dias? Se eu nunca decoro tudo? Aí o mestre falou assim, olha, depois eu te respondo, eu preciso que você pegue aquele jarro ali de junco e desça e traga água para mim. E ele viu um jarro de junco ali, todo sujo, e esse jarro ele é furado, né? Ele é furado. E ele tinha que descer muitos degraus, eu não vou saber falar quantos, mas eram muitos degraus, e ele descia, enchia ela de água, voltava correndo, mas quando ele chegava lá em cima, já tinha vazado toda a água. E ele falou, mestre, olha, eu fui, mas não deu certo. E o mestre falou assim, tenta de novo, vai lá de novo. Ele pegou aquele jarro, todo vazado, desceu a escadaria de novo, encheu de água, tentou segurar a água, correu, até chegar lá em cima, a água já tinha toda ido embora. E assim ele fez várias vezes, e até que ele voltou, mestre, não está adiantando nada isso que você está me falando para eu fazer. E ele falou, não está adiantando? Então olhe para o vaso para você ver. Ele está limpinho. Ele estava todo sujo de barro, mas a água foi passando por ele e conforme ela foi passando, ela limpou e ele está limpo. Assim é com a Bíblia Sagrada. Dificilmente nós vamos decorar tudo, saber tudo. Mas quanto mais ela passar pela nossa mente, mais puros ficarão os nossos pensamentos. Ela vai nos lavar dessas más influências que nós recebemos. Tá bom? Gente, um grande abraço. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Um feliz restante de sábado. Terminamos um trimestre. Vamos começar outro. Logo, já é nessa próxima semana. Se eu não estou enganado, a lição do trimestre, eu estou sem ela aqui. Por que testemunhar? Será isso? Então, tá bom? Deus abençoe. Terminamos 3 meses de estudos. Vamos fazer um tchauzinho assim? Antes nós temos que fazer a oração. Vamos fazer a oração. Depois a gente termina fazendo um tchauzinho. Eu vou orar, tá bom? Senhor Deus, nosso Pai amado, muito obrigado, Senhor, por esses momentos que passamos conversando com os nossos irmãos e amigos, principalmente conversando sobre a Tua palavra. Muito obrigado, bom Pai, por esse conhecimento tão precioso. Dá-nos, Senhor, da Tua paz, esta paz que nós precisamos tanto. E que o que aprendemos, que o Senhor nos dê forças para colocarmos em prática, porque nós queremos o Senhor como nosso melhor amigo durante todos os dias da nossa vida. Abençoa, Senhor, a família de todos nós. Abençoa a igreja do Senhor. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Todo mundo fazendo um tchauzinho assim, ó. Tchauzinho, tchauzinho. Tchau. Valeu. Tchau, mesmo.